O Japão vem passando por um processo de recuperação econômica e normalização, pelo menos essa é a narrativa do Banco Central do Japão. Mas o que eu quero falar aqui é como que essa recuperação, entre aspas, na verdade, vem criando uma série de problemas, ou pode ser um dos principais fatores para derrubar o mercado, até mais ainda no futuro, adicionando mais uma camada de complexidade em toda essa incerteza que nós estamos tendo aqui nos Estados Unidos, baseado no que o Trump já vem fazendo. Então o que eu quero passar hoje é um pouco do burburinho que aconteceu ali no Twitter X, né, falando ali do famoso carry trade do Japão. Eu fiz um capítulo sobre isso no passado, você pode olhar também aqui no canal, de como que esse é um dos movimentos mais importantes em macroeconomia e que ele afeta todos os mercados, inclusive o próprio Bitcoin, e que muitos já disseram que agora é a vez, agora é o momento que o Japão vai derrubar todo o resto da economia e tem que ter uma atenção grande. Apesar de eu concordar com isso, existem algumas nuances que eu quero trazer aqui de uma análise de uma pessoa chamada Weston Nakamura, e eu vou colocar aqui para você também ver na descrição do vídeo o Substack dele, com os artigos. Mas vamos lá, vamos começar aqui pela parte mais básica. Então, você percebe claramente um movimento no iene. Então, assim, aqui esse é o gráfico do dólar em relação ao iene. Então, ele vem tendo uma subida bastante significativa. E aqui, ó, no meio do ano passado, você está vendo esse vermelho maiorzão, foi ali aquele grande medo do carry trade, né, em relação a você fazer o quê? O que é o carry trade? Você pega dinheiro emprestado, você é um banco, por exemplo, um banco japonês, e você precisa de retorno. Então, só que você não está encontrando isso no Japão porque você tem juros suprimidos de forma artificial no Japão e você precisa buscar isso em outros lugares. Então você pega um empréstimo na moeda mais fraca, que é o iene, e aí você faz outro empréstimo em dólares, colocando o seu iene de calção, né? Um movimento um pouco complicado, mas digamos que você obtenha dólares, certo? E aí você pega esses dólares e você se expõe aos maiores investimentos que existem hoje, né? A Bolsa Americana. Você pode comprar inclusive o próprio Bitcoin, entre vários outros. Você pode se alavancar, que é uma coisa muito comum, aumentando o perigo de todo o mercado. Mas enfim, o objetivo é você criar um retorno que você não está encontrando no Japão. Só que a outra vantagem é que, pela tendência do dólar se valorizar ao longo do tempo em relação ao iene, você tem, obviamente, um empréstimo que você pegou cada vez mais barato, se você tem a expectativa de que o iene continue se desvalorizando, e assim aconteceu. Só que quando reverte, você tem esse vermelho aqui, começa a criar problemas. E agora nós estamos entrando nessa reversão. Então, se ele já quebrou ali, se a gente olhar aqui, ele já quebrou o patamar dos 148 ali, está 146, e a expectativa do Weston Nakamura é que ele possa chegar ali num próximo suporte de 141. Então a gente vai ver o que vai acontecer ao longo do tempo. Então, só que ao mesmo tempo você tem toda aquela discussão na Europa. Afinal de contas, você teve os bonds alemães, eles explodiram, né, com toda a questão da guerra da Ucrânia, etc., que agora eles vão ter que se refinanciar, financiar seu próprio armamento, etc. O gasto público vai aumentar, e aí os bonds alemães, que é uma coisa muito, muito rara de acontecer, os juros acabaram subindo bastante. E isso também aconteceu no Japão. Então, se você der uma olhada aqui nesse gráfico, o índice, né, os juros japoneses de 10 anos, os bonds japoneses de 10 anos, que é super importante, eles vêm consistentemente subindo ali ao longo dos meses, e agora está chegando em patamares máximos. E se você fizer, inclusive, uma comparação com a própria Europa, você percebe que o mercado de bonds é extremamente coordenado. Isso aqui é uma coisa que o Jeff Snyder fala muito. A Alemanha totalmente coordenada com a França, totalmente coordenada com o Japão. Só que você percebe que esse embaixo, o US 10-year, né, que é o embaixo na direita, ele está com uma correlação contrária. Então você está tendo uma compra muito grande dos títulos da dívida pública americana, sugerindo uma busca por segurança, liquidez, por colateral, né, que eu falo sempre nesse podcast sobre o sistema euro-dólar, onde os bancos precisam de uma calção para pegar empréstimo com outros. Se você é novo aqui no canal, você pode olhar nos capítulos passados. É um tema recorrente, você vai aprendendo ao longo do tempo. Agora, uma outra coisa bem importante é que, apesar do Weston Nakamura ter uma visão ali de curto prazo, de um fortalecimento do iene em relação ao dólar, que sugere que o carry trade está sendo revertido, que pode criar uma queda cada vez maior na Bolsa Americana, você também
tem aquela... ele não vê uma força tão grande assim para fazer o iene voltar a 130, 120 ou até 110, que poderia criar um caos muito grande nos mercados, mas pelo contrário, no longo prazo ele percebe uma subida maior ao longo do tempo, e ele até fala aqui que no curto prazo os traders, digamos assim, estão focados em fazer compras de iene ao invés de vender, né? Eles estão fazendo long ao invés do short. Então esse aqui é um gráfico que ele usou também no artigo, mostrando que a posição das pessoas que estão long, ou seja, estão compradas no iene, está cada vez maior do que aquelas que estão short no iene, que estão vendendo. Então assim, você sempre consegue ver movimentos de curto prazo, mas que muitas vezes são confundidos com movimentos de longo prazo. E, ao mesmo tempo, para corroborar isso, você tem a expectativa do Banco Central do Japão em relação a continuar essa política de narrativas de que o Japão, na verdade, está voltando a crescer. Nós temos uma inflação que é muito bem-vinda, que nós sempre quisemos durante 30 anos, com tantas armas que nós usamos na política monetária, mas que depois de 30 anos, por um passe de mágica, resolveram funcionar. Obviamente, eu estou sendo bastante irônico aqui, porque quem acompanha esse podcast sabe que políticas monetárias não funcionam da forma que o nosso sistema monetário é feito, mas a impressão de que elas funcionam fazem o mercado se mover, e isso importa muito mais do que os fundamentos. Então você cria toda uma narrativa, só que ao longo do tempo você pode ver uma reversão disso pelos fundamentos da economia japonesa, porque a economia japonesa não está indo nada bem. Você tem um grave problema demográfico, você tem um problema de crescimento muito grande, você não consegue ter ali a inovação voltando, né, para que os investidores consigam ter uma segurança maior, e além disso, você também não tem uma força, pelo menos ele não está vendo uma força tão grande acontecendo de o carry trade começar a voltar todo para o Japão, que poderia ser catastrófico, mas simplesmente as empresas japonesas elas vêm preferindo manter os seus fundos fora do Japão. O governo japonês está até tentando criar incentivos para que eles levem mais dinheiro para o Japão, mas eles estão preferindo mudar a posição fora do Japão. Então, mesmo que você tenha uma queda na Bolsa de Valores americana, que é onde o Japão está sendo responsável, eles estão saindo, mas eles podem comprar bonds americanos, o que pode ser parte dessa liquidez que sai de um lugar e vai para outro, mas não necessariamente volta para o Japão. Então é por isso que é importante você entender que o fato dele ir para um lado não significa que se ele sai de lá, ele automaticamente está voltando para o Japão, porque ele tem várias outras opções. Você pode buscar também segurança, liquidez, mas continuar ficando em dólares, o que cria ali uma confusão do que realmente está acontecendo. E é justamente esse tipo de confusão que cria perguntas. Meu Deus, espera aí. Eu vou comprar, eu opero nisso, eu vou comprar iene, eu aposto em quê? Aposto que a bolsa agora vai cair, ela vai subir, eu me exponho mais, eu exponho menos, e é claro que ter algo diversificado faz todo o sentido, mas para cada pessoa é um peso diferente. Às vezes você tem determinados ativos, a maioria das pessoas vai perguntar aqui como que isso afeta o Bitcoin, por exemplo, né? Então, obviamente que quanto mais retirada você tem de liquidez, o Bitcoin é literalmente um Nasdaq alavancado, então ele joga muito com a liquidez, você vê muitos, inclusive, falando sobre o M2, a quantidade de dinheiro que se tem em relação ao Bitcoin, só que como que eu vou saber exatamente a minha posição, né? Então, caso você precise de ajuda para configurar exatamente o tipo de portfólio que você vai ter para até aproveitar isso, né? Se você achar, por exemplo, que temos movimentos ali de curto prazo, mas que no longo prazo eles vão acabar favorecendo mais o dólar em relação ao iene, obviamente a gente pode ajudar a fazer uma avaliação gratuita do seu portfólio. Basta, na verdade, eu até fiz aqui para vocês, se você quiser ver aqui, ó, eu coloquei também, não somente na descrição do vídeo, mas também você pode escanear esse QR Code para entrar em contato com a nossa equipe e a gente faz uma revisão para você também. Então, isso aqui eu ficaria bastante de olho. Dar uma olhada aqui no que vai acontecer com o iene ao longo do tempo. Não vejo, assim, pelo menos nesse exato momento, um movimento de desespero completo. É claro que existe um grande mau humor, uma correção, mas a liquidez ela continua presente, ela não está sendo sugada de uma forma tão forte assim. Então, é só mais um fator ali para colocar cada vez mais volatilidade, cada vez mais incerteza no mercado e cada vez mais
fatores como um tweet do Trump, alguma coisa que possa vir a acontecer a qualquer momento, adicionando mais complexidade ao que vai acontecer com a liquidez do mundo. Porém, o Japão é extremamente importante, ele é um dos fatores cruciais para você entender para onde a liquidez do mundo está indo e como que isso afeta todo o sistema do dólar, o próprio Brasil nessa, né, acaba ficando de forma, digamos assim, periférica, né, porque ele é muito mais propenso a sofrer alterações nesse tipo de mercado. Porém, eu vou até fazer um capítulo sobre o Brasil, onde ele está se beneficiando dessa bolha meio de proteção em relação ao próprio Japão, em relação aos próprios Estados Unidos nesse exato momento. Investimentos estão entrando no Brasil, mas com certeza toda essa configuração que nós temos agora pode mudar completamente daqui a um mês e deixar as coisas cada vez mais incertas.